Oi, gente. LembaCast tá no ar, hein? Abre a mente que vai começar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Marie. Esse aqui é o LembaCast. Hoje a gente está aqui para fazer esse podcast de apresentação para vocês. E vamos começar apresentando aqui a galera, chamando eles para dar um oi para vocês. Oi, gente, eu sou a Deb, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gi falando. Oi, pessoal, aqui é o Levon. Então, a gente está aqui para fazer esse podcast, para tratar sobre o assunto cannabis, de diversas perspectivas, diversos assuntos. E a gente vai trazer aqui para vocês, que está chegando aqui no nosso podcast, algumas curiosidades e alguns objetivos que a gente quer tratar ao longo dos episódios. Vou começando aqui pela Debs. Oi, gente. Então eu vou falar um pouco sobre as minhas perspectivas, com o podcast e alguns assuntos também que eu acho relevante para entender um pouco mais da proposta do projeto. Então, eu acho que se discutir hoje, a questão da cannabis, você pode perpassar por vários assuntos. Você pode passar pela questão da saúde, pela questão do tráfico, ou até mesmo pela questão do cultivo em casa. E eu acho que o fundamental, dentro desse quesito é a gente pensar sobre como que o governo, o Estado, ele pode atuar para, através da política mesmo, garantir o bem-estar da população. Aí eu vou citar uma pesquisa que eu fiz, que a partir do ano de 2019, o governo federal ele parou de focar na política de redução de danos e ele começou a ter como única política pública para usuários o incentivo ao retorno da lógica manicomial, que seria a internação forçada, e as comunidades terapêuticas, que já tiveram várias polêmicas também a respeito. Então, o incentivo, essa internação forçada e a negação também de métodos para que o usuário consiga manter a sua saúde, para que tenha o mínimo de redução possível, o máximo de redução, em relação à sua saúde ao consumir algo. Então, todas essas políticas que antes eram voltadas para tratar do bem-estar dessas pessoas que também precisam de tratamento, também precisam de uma política de saúde voltadas, elas passam a ter outro caráter a partir de então. E falar um pouco também da questão das doenças, o quanto que nesses últimos anos a gente vem tido várias pesquisas que falam o quanto que a cannabis ela é fundamental para o tratamento de doenças como Parkinson, como síndromes raras também, como síndrome de Tourette e a esclerose lateral amiotrófica também. E como que todas essas questões políticas, elas também têm, como o nosso país sempre teve uma estrutura racista, que acaba interferindo também na formação das leis, Então, para a gente começar a pensar um pouco quem é que realmente é preso por causa dessa criminalização, quem são as famílias que deixam de se beneficiar com os medicamentos e para quem realmente ela é benéfica, quem morre nessa guerra, que é essa guerra às drogas, e tentar desmistificar um pouco mais esses assuntos e levar realmente esse debate de uma forma mais realista, um pouco mais sem tabu, talvez, e de uma forma que alcance as pessoas, que não afaste. Muito bom, Deb. É bem isso mesmo. Tratar sobre vários assuntos relacionados a esse tema, desmistificar tabus. E você, Levon? Tá animado? O que você tá achando? Quais são os seus objetivos? Então, eu tô bem animado pro projeto. Eu creio que o objetivo, todo mundo vai concordar, o objetivo do nosso podcast, por se tratar de um assunto muito tabu na nossa sociedade, é justamente desmistificar todo o assunto, passar informação, porque as pessoas costumam demonizar muito a cannabis. E só soltando uma curiosidade, é que a cannabis, ela já está presente na história da humanidade há muito tempo. Foram datados há pelo menos 2,5 mil anos que as pessoas já consumiam, e isso foi encontrado na Rota da Seda na China. Então não é um assunto que surgiu agora como muita gente pensa.
Mas a respeito do primeiro podcast, era isso que eu tinha mais ou menos para falar. Mas o que você acha, Gi? O que você pretende com o podcast? Bom, as minhas expectativas sobre o nosso podcast é trazer mais abordagem de cunho científico, apresentar as diversas aplicações da cannabis em outros tipos de nichos para além do consumo recreativo que nós conhecemos e quebrar esses estigmas, os tabus que são impostos a essa temática e se aprofundar em cada um desses nichos o tanto que nós podemos, né, de acordo com a pesquisa que cada um for formular, de acordo com a temática. Então, galera, como vocês podem ver, assunto, tema é o que não falta. Vocês podem ter um pouco mais de noção do que a gente quer trazer aqui para vocês. Não induzir ninguém a usar nada, mas é só trazer uma reflexão sobre algo que já está presente na vida de milhões de pessoas, que afeta a vida de milhões de pessoas. Então, uma outra coisa que eu também queria falar é a origem do nome do grupo, né? Liamba é um dos nomes da cannabis que é mais usado no Nordeste. Então a gente pegou esse nome e colocou com cast de podcast. Uma das coisas que a gente quer trazer também para vocês é conhecimento, entretenimento também, sempre, né, com muito cuidado, a gente não quer induzir ninguém a usar nada, a gente só quer retratar uma realidade, propor uma reflexão sobre uma realidade que já está aí para muitos, né? E falar sobre o assunto, né, de uma maneira mais crítica, né, entender quais são os problemas, quais são as causas e quais são as possíveis soluções, né, para tudo que a gente vai abordar. Falar sobre aspectos culinários, medicinais, científicos, ambientais, industriais, a nível de Brasil, a nível internacional também. E é mais ou menos isso que a gente queria apresentar aqui para vocês nesse primeiro podcast. Queria perguntar aqui, Gi, Deb, Levon, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que podemos prolongar em próximos podcasts. Todo mundo tá animado, né? Sim. Então... Eu queria fazer um convite, na verdade, né? Porque eu sei que também tem pessoas que não estão muito acostumadas com esse tema, mas assim, deem uma chance, ouçam um podcast, vejam um assunto, porque às vezes você tem mais em comum e você poderia ser tão beneficiado quanto, né, por essa discussão. E para quebrar também essa barreira, né, que as pessoas têm de falar sobre isso, sobre essa planta que ajuda e vem ajudando, como o Levon disse, né, durante a história da humanidade. Sim, né? Já está aqui há tanto tempo, né? E como você disse, Deb, é só uma planta. Então, apresentando a nossa proposta para vocês, que a gente encerra o nosso primeiro podcast. A gente agradece a presença dos nossos ouvintes. Muito obrigada para vocês que estão aqui. A gente pede que vocês continuem acompanhando os nossos podcasts. Serão quinzenais nas plataformas do Anchor, Spotify e no YouTube. E também pedir para vocês, né, mandar os podcasts para os amigos, recomendar para a galera e seguir também, né, as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, LiambaCast. Vai ter vários materiais que a gente vai estar soltando lá, as referências de onde a gente tira o nosso conteúdo, né, que é tudo muito embasado, a gente vai ter estudo, a gente vai estudar sobre o que a gente vai falar, não é só um conteúdo de opinião própria, né, sempre com muito embasamento. Então a gente agradece a presença de vocês, a gente vai se despedindo, fiquem bem, se cuidem e tchau, gente. Tchau, gente, até mais. Tchau. Tchau, até a próxima.